A paz de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo esteja na sua vida. Hoje, capítulo 3, do versículo 20 até o 30 do livro de Marcos, o título A Blasfêmia dos Escribas. Então já deixa o like, comenta, compartilha, tudo aí que você já sabe. Se inscreva aí, tá bom? No canal, segue e vamos junto. Pega a Bíblia, beleza? Não esquece da Bíblia. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que ele nem sequer podia comer pão. E quando os seus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas, que tinham descido de Jerusalém, diziam: tem Beelzebul, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhe, por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se divide contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando em sua casa, se primeiro não maniatar o valente, então roubará sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo, porque dizem: tem espírito imundo. Então, gente, mais uma vez, os homens, esses homens escribas eram os homens que escreviam, né, as Bíblias, eram os homens, os escritores da palavra de Deus ali, e eles se ajuntaram e via aquilo que Jesus estava fazendo, mais uma vez uma multidão de tanta gente que também impedia até de comer pão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão de tanta gente que estava ali para ver Jesus. E eles, ouvindo a mensagem de Jesus, disseram: esse homem aí, ele expulsa pelo príncipe dos demônios, né? E aí, Jesus chamou eles e fez uma parábola e disse: como pode expulsar Satanás? Como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. Então vamos lá. Vendo a história de Jesus, que nós temos ele como um exemplo máximo, né, da nossa fé, do Evangelho. E um reino não pode estar dividido. Sua casa com os da sua família. Quando eu falo sua família, sua esposa, seus filhos, vocês têm que ter, nós temos que ter a mesma linguagem. Nós temos que falar a mesma língua. Não pode haver uma torre de Babel, uma confusão de línguas. Temos que ter diálogo com os da nossa família, com os da nossa casa, para que a casa não venha se dividir, porque aqui diz, é, um reino, e se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Então o marido, ele tem que estar num diálogo com a esposa e com os filhos, para que esse reino venha só crescer em harmonia, em caridade, em amor fraternal. A família não pode se dividir, porque senão ela não pode existir, subsistir, como aqui está falando. Então Jesus repreendeu esses homens e disse: olha, o que vocês estão fazendo é blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. As minhas palavras são espírito e vida. E vocês
serão réus do eterno juízo. E quantos, assim como esses homens escribas, julgam o Espírito Santo de Deus, através de obras que o Senhor Jesus, pelo seu Espírito, manifesta na vida de homens e mulheres sinceros na presença de Deus, e tem pessoas que blasfemam contra isso. Mas o juízo eterno acontecerá. E se você é uma pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, fuja disso. Porque aqui ele mesmo disse, ó, na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo, porque dizem, tem espírito imundo. Então todo pecado, ele tem perdão, se haver sinceridade. E só que o que peca contra o Espírito Santo de Deus, não. E o que Jesus vinha fazendo, anunciando, operando e anunciando o reino do céu, eles tinham como a autoridade dele fosse de demônios, não de Deus. Eles não reconheceram que Jesus era de Deus. Eles eram homens letrados na palavra, conhecia a lei de Deus, vivia a religiosidade, os cultos, o templo, só que eles não tinham a essência do Espírito Santo de Deus que havia em Jesus. E por isso Jesus foi enviado para mostrar para os homens e para nós como é o estilo de vida que agrada a Deus, porque Deus não quer sacrifício, mas ele quer obediência. E Jesus veio e cumpriu tudo que Deus direcionou ele. E aí, gente, acontece isso. A sua casa, ela está dividida ou você tem uma mesma linguagem com os da sua casa, com a sua família? Quem é sua família? É sua esposa, é seus filhos. Os demais são parentes, mas o da sua casa tem que ter a mesma linguagem. Tem que ter a mesma linguagem. Porque se não for assim, o casamento não prevalece, a comunhão de pais com filhos não existe. Pais e filhos que moram na mesma casa. Porque quando o filho sai da casa, ele vai cuidar da vida dele. E você não tem mais responsabilidade. Porque o seu papel você cumpriu com o seu filho. Mas enquanto está ali na mesma casa, no mesmo reino, tem que ter a mesma linguagem, gente. Senão não vai acontecer. A família não vai prevalecer. Mas que o amor de Deus, a misericórdia de Deus, nos cubra de sabedoria, de entendimento, de luz, para que nós possa falar a mesma língua com os da nossa casa. Um beijo no seu coração. Não deixe que a falta de diálogo, a confusão de línguas, confusão de ideias, venha destruir o seu reinado. Deus entregou na sua mão. Um beijo no seu coração. Tamo junto.